Fila Racer Carbon 2 ou Olímpicos Corre Grafeno 2? Qual será que é o melhor com placa nacional, Rodrigo? Bora descobrir! Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje nós vamos fazer um comparativo ping-pong entre dois modelos desenvolvidos e fabricados no Brasil, Rodrigo. E que tem placa, no caso aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente tem no caso da Fila Racer Carbon, ou seja, placa de fibra de carbono, e aqui o Corre Grafeno, utilizando uma placa de grafeno. E aí o povo quer saber qual dos dois é o melhor. O comparativo ping-pong é o nosso racional, né, Rodrigo? Exatamente. São 11 categorias, porque no caso aqui a placa vai contar com uma categoria à parte. E aí, Edu, quem somar mais pontos vai ganhar esse comparativo. O primeiro quesito é o amortecimento, Rodrigo. Vamos lá, o Corre Grafeno 2 utiliza a mesma espuma utilizada no primeiro grafeno. A gente está falando do Eleva Pro, né? Apenas mudou de nome, mas continua sendo aquele EVA mais expandido da Olímpicos, que está equipando o Corre 3 e Corre Vento, por exemplo. Ele tem sim um bom nível de amortecimento, mas como não tem tão alto assim, né? Cerca de 35 mm de altura no calcanhar, então o nível de amortecimento é mais equilibrado, Edu. E o Fila Racer Carbon 2 ele foi totalmente atualizado, nova espuma Speedtech Foam e também solada, é tudo novo aqui, né, Rodrigo? Isso. E é também a expansão máxima da espuma da Fila, né? Exatamente. Só o toque você já percebe que tá assim bem mais macio que o primeiro Fila Racer Carbon. Eu acho que sim, essa espuma deu um upgrade bem bacana pro tênis, né, junto com a placa. Mas eu acho que o nível de amortecimento aí, quando comparado com o grafeno, eu acho que esse tênis da Fila é bem mais macio. Ah, sim, Rodrigo, eu também concordo. Eu fico imaginando, um tênis da Fila sem a placa com essa espuma. Seria sensacional. Seria sensacional. Um tênis de amortecimento que seria leve também. Fica aí uma dica pro futuro, né, Fila? Bom, ponto pro Fila Racer Carbon 2. 1-0 pro tênis da Fila. O segundo quesito, Rodrigo, é o peso. Aqui a gente está fazendo uma comparação injusta? Não sei, mas nosso Fila Racer Carbon 2 é no tamanho 41. E ele pesa quanto? 238 gramas, Rodrigo. Pois aqui nós temos um Corre Grafeno 2 de tamanho 40, ou seja, um tamanho menor e que pesa 244 gramas. Ou seja, não importa o tamanho que você escolha, o Corre Grafeno sempre vai ser alguns gramas mais pesado do que o tênis da Fila. Se fosse 40 e 40, seria ainda mais leve, né, o Racer Carbon 2. Ainda mais leve. Logicamente que essa diferença tá na espuma, né? A espuma da Fila é sim um pouco mais leve do que o Eleva Pro. Eu acho que isso explica bastante a diferença nesse caso. Então sim, né? Se você quer um tênis mais leve, certamente o Racer Carbon 2 será bem mais leve que o Corre Grafeno 2. Então não tem discussão, ponto pro Fila Racer Carbon 2, 2-0. Goleada, será? O terceiro ponto é estabilidade, Rodrigo. O Fila Racer Carbon 2 está praticamente um dedo mais largo na base. E ajudou muito na estabilidade, que era uma queixa de alguns corredores com relação ao primeiro Racer Carbon. Afinal, ele tinha assim a base um pouquinho mais estreitinha. Então sim, né, para aquele pessoal que prona, de repente um pouco mais, acabava sentindo uma certa instabilidade na região do calcanhar. Então algo que sim, melhorou muito nessa nova versão. Então o fato dele estar mais largo ajuda bastante os corredores que querem ter uma batida um pouco mais estável, que é uma coisa que a gente já tinha no primeiro Corre Grafeno, não se alterou no Grafeno 2. Então aqui a gente continua tendo sim um tênis com placa que vai trazer um bom nível de estabilidade. Então acho que os dois aqui, considerando os tênis com placa, vão ser duas opções bem estáveis. Ponto para os dois? Ponto para os dois, 3-1. Ô louco, bora lá então. Vamos para o quarto ponto, que é o ajuste, Rodrigo. Eu senti muita folga aqui no Fila Racer Carbon 2, né? Eu acho que o pessoal já viu o nosso review, viu que a gente reclamou bastante do encaixe ali na região do calcanhar e o fato do tênis ele tá tão comprido que sobra muito, né? Então mesmo pegando o seu tamanho casual, eu também senti o meu calcanhar escapando um pouco. Tive que usar o furo extra do Racer Carbon e não adiantou muita coisa. Então eu acho que sim, para as próximas edições, né, mexer no ajuste do tênis é algo que sim, melhoraria muito a experiência com ele. E o grafeno não mudou muito, né? Não mudou muito e continua bem competente, né? Aquele sistema de amarração que a Olímpicos retrabalhou, ficou sim bem melhor, né, que os tênis de antigamente. E o calcanhar, ó, dá pra ver que ele é bem arredondadinho, então ele encaixa bem, além de ter aquele bigodinho de espuma que é bem similar ao que a gente já tinha visto no Racer Carbon. O contraforte aqui também ele é bem reto, né? Isso, então acho que isso faz diferença no caso do encaixe dos dois tênis. Então sim, o ajuste do tênis da Olímpicos vai ser bem superior ao tênis da Fila. Ponto pro grafeno? 3-2 o nosso placar. Encostamos, Edu.
O quinto ponto, Rodrigo, conforto interno. Pois é, se você está pensando em utilizar qualquer um desses dois tênis do seu dia a dia, saiba que nós temos aqui um material de cabedal mais áspero, né? É uma tela sintética, então feita para ventilar bem e ser resistente. Mas eu acho que em termos de acabamento, assim, se você está pensando em utilizar ele sem meia, por exemplo, não será uma boa escolha nem no tênis da Olympus, nem eu acho no tênis da Fila. O Carbon 2 também, o princípio de tecnologia é muito parecido, né? Esse monofilamento que eles usam não é para ser o tênis mais confortável, não é o intuito, né? Porque é um tênis de competição, então tem uma redução de materiais para deixar o tênis mais leve. E com certeza não é aquele tênis que você pode usar com uma meia fininha ou sem meia, né? Eu acho que nesse caso aqui, conforto interno não é o forte dos modelos. Não é o forte, certamente. Olímpicos e Fila tem opções mais agradáveis para passar o dia, mas logicamente esses dois tênis estão pensados no dia da prova, então você tem que fazer essa escolha. Bom, quem vai levar o ponto? Acho que ninguém leva ponto, vamos manter nosso placar em 3-2. O sexto ponto, Rodrigo, visual. Agora é a hora que começa a discussão lá nos comentários. Diga aí já, qual você acha mais bonito? O Olímpicos Corre Grafeno 2 ou o Fila Racer Carbon 2? O grafeno não mudou nada, né? Ele apenas adicionou aqui o número 2 na parte interna, que é um material refletivo e novas cores. Mas eu acho que ele está muito parecido, não só com o primeiro grafeno, como com outros tênis da Olympus. Ele não tem um visual assim tão chamativo, tão próprio. A placa não está exposta, algo que chamaria a atenção do consumidor. Então acho que de repente faltou um pouco de inspiração aqui, Edu. O grafeno, se você olhar do lado do vento, você não sabe quem é quem. Aliás, parecido, né? a gente já confundiu, inclusive, o corre-vento com o corre-grafeno, dada a similaridade, então, né, visual entre esses dois tênis. Como, considerando que esse aqui é o tênis de mais alta tecnologia do Olympus, ele precisava, assim, ter um visual mais marcante que o destacasse em todo o restante da linha. E o Fila Racer Carbon 2, a gente gostou bastante do visual dele, bem original, diferente de qualquer outro modelo, você vê, não parece com nem nada, né, parecido dentro no mercado. E além disso, Rodrigo, cores novas chegaram há pouco tempo, cores bem bonitas, preto com roxo, azul. Nossa, aquele azul fantástico. Bem bonito, tanto no masculino quanto no feminino. E eu acho que não tem uma cor assim que você fala assim, não, essa daqui ficou feia, né? Não. São todas legais. Todas são bem legais, bem originais, né? A combinação, com a entressola pintada também, degradê. Acho que a Fila mandou bem no visual do Fila Racer Carbon 2 também, destacando o produto e expondo a placa, que era uma coisa que a gente não tinha na primeira versão. Então agora você já pega o tênis na mão, você já sabe do que se trata. Então, carbono mesmo. Então um diferencial que eu acho que, né, chama atenção. Afinal, é um tênis de mais alta tecnologia, então você tem que mostrar isso pra galera logo de cara. Ponto pro Fila Racer Carbon 2? Ponto pro tênis da Fila. 4-2 no nosso placar. Vamos para o sétimo ponto, que é a aderência, Rodrigo. Eu acho que a Fila mandou muito bem aqui nos materiais que foram usados na sola do tênis, né? Não tivemos problemas, nem asfalto molhado, piso molhado, né? Não tivemos nenhum problema, a aderência cumpriu o seu papel. Exatamente como tem que ser em tênis de competição. No caso do Corre Grafeno 2, ele ganhou a adição agora da parceria com a Michelin, então a borracha aqui tá diferente, tá mais macia do que a edição anterior, mas eu acho que o desenho aqui, eu acho que não contribui tanto pro agarre. Num piso seco, ele segura numa boa, traz segurança, mas eu acho que em piso molhado, o Corre Grafeno 2 dá uma escorregadinha, principalmente aqui na região do calcanhar. Dá mesmo, é verdade. Eu acho que, de repente, se fizesse esses taquinhos um pouquinho maiores, não sei, ou eles não fossem tão angulados, né? Fizesse, de repente, assim, um travamento aqui, que trouxesse então um pouco mais de agarre mecânico mesmo, né? O material, o composto de borracha é bem legal, mas eu acho que o desenho pode ser melhorado, assim, para as próximas edições. Ponto pro Carbon 2? Tá virando goleada, Edu. 5-2. Vamos para o oitavo ponto, que é a durabilidade, Rodrigo. Aqui no Fila Racer Carbon a gente já correu bastante com ele, poucos sinais assim de desgaste nessa região que tem um pouco mais de contato com a Speedtech Foam, mas o restante, a borracha, tá impecável, o cabedal também sem problema nenhum. Durabilidade está trabalhando muito bem aqui no Carbon 2. Exatamente, que era uma preocupação que o pessoal tinha com o primeiro Racer Carbon, principalmente de cabedal, né? Ele dava uma esgarçada um pouco e a espuma compactava rápido. Essa espuma a Fila nos garantiu que está mais resiliente, né? Já tem testes com o Racer Carbon 2 que ultrapassaram os 1000 km de uso. Então, certamente ele está assim, mais durável que a sua primeira edição, algo que também é verdadeiro aqui no Corre Grafeno 2.
Então a gente já falou do solado, que ganhou, né, a adição da borracha da Michelin, mais resistente que a edição anterior, e o Oxitec 2.0, ele também dá para sentir que ele está mais rígido, o que até deixa o tênis um pouco apertado, mas sim, ele vai garantir então uma durabilidade maior para o produto quando comparado com a sua primeira versão. Bom, durabilidade, então eles mandaram muito bem, né? Considerando o tênis com placa, certamente esses dois aqui vão segurar o tranco numa boa. Ponto para os dois? Ponto para os dois. 6-3 no nosso placar. Vamos para o nono ponto agora, Rodrigo, que é a versatilidade. Pois é, se você fosse comprar um desses tênis aqui e utilizar para fazer seu treinamento, provas, qual deles te traria mais versatilidade de uso? Qual você conseguiria utilizar mais? E aqui eu acho que uma coisa que vai pesar é a questão do nível de amortecimento e do peso. O Fila Racer Carbon 2, ele é muito similar ao Deviate Nitro 2, né, Rodrigo? Apesar de ele ter a placa de fibra de carbono, eu acho que essa espuma é bem confortável, dá para você usar no dia a dia, dá para fazer vários tipos de treino, inclusive ser usado em provas de 10, de meia maratona até maratona. Qualquer distância eu certamente utilizaria o Racer Carbon 2. O Laurindo lá, o nosso amigo, atleta da Fila, já fez a Conrads com esse tênis, então ultrapassou a barreira dos 80 km numa prova única. Então, certamente, eu acho que é um tênis que vai servir para muita gente, para tudo quanto é tipo de distância, corredor mais iniciante, corredor mais avançado. Então, sim, é um tênis bem versátil. No caso do tênis da Olímpicos, eu acho que se ele fosse mais macio, então certamente favoreceria os corredores que gostam de então uma rodagem mais macia para longas distâncias, então como maratona ou ultramaratona, por exemplo. E o fato dele estar um pouquinho mais pesado que o tênis da Fila também limita um pouco a utilização, por exemplo, em treinos de velocidade. Nesse caso, é o corre-vento, né, que daí eu sim, um tênis de menos de 200 gramas, aí certamente se sairia melhor nesse caso. Até em provas, né, a nossa opção para correr no Bota para Correr foi o Corre 3 ao invés do grafeno. Alguns corredores optaram pelo grafeno, mas pra gente mesmo, acho que pra meia maratona, até pra maratona, seria o Corre 3, né? Porque considerando a linha da Olímpicos, né, então o Corre 3, que é um tênis, além de ser mais barato, ele tem o mesmo nível de amortecimento e estabilidade, bem mais leve que o grafeno. Então certamente aí, né, se ele fosse mais leve, favoreceria bastante a utilização dele. Então aí no caso, né, considerando o uso geral, aí eu acho que a janela de utilização do Racer Carbon 2 será maior. Ponto pro Fila? Mais um ponto, meu Deus. 7-3. Agora o nosso 10º ponto exclusivo para tênis com placa, que é a eficiência da placa. Vamos ver então se ela de fato entrega aquilo que as pessoas estão esperando. No primeiro Corre Grafeno, a gente tinha uma placa muito flexível, então o efeito dela acabava se perdendo com o tempo, porque as pessoas deixavam de sentir, né, aquele efeito gangorra, então, né, que você sente quando usa um tênis com placa. Foi melhorada essa questão no Corre Grafeno 2, a placa está mais rígida, mas pelo fato do tênis não ser tão alto, você não tem uma curvatura tão grande assim, então você não sente tanto esse efeito alavanca quanto a gente sente no Racer Carbon 2. Com certeza, aqui a gente tem a mesma placa Speedtech Carbon, né? E eu acho que foi reposicionada, né, para deixar o tênis um pouco mais agradável para a maioria dos corredores. Não tem nada de flexibilidade, tem uma placa que funciona muito bem para ele. E trabalhando com a espuma, né, que nesse caso é uma espuma mais leve, mais macia, então você vai desfrutar mais do efeito da placa sem gerar nenhum tipo de incômodo. No caso aqui, se a espuma do Corre Grafeno fosse um pouquinho mais macia, um pouquinho mais leve, traria assim um pouco mais de vida para a placa, então isso favoreceria a ação dela. Então eu acho que sim, né, melhorar a espuma para as próximas edições do Corre Grafeno certamente faria com que a placa fosse mais eficiente. Ponto pro Carbon 2? Ponto pro Carbon 2 e... 8-3 o nosso placar, Rodrigo. Só o que tá acontecendo, Só meu falta Deus? o quesito. E esse último quesito é o preço. Agora sim, Edu, porque o tênis da Olímpicos é R$300 mais barato que o tênis da Fila. A gente está falando num preço de lançamento de R$ 799,99. E o Fila Racer Carbon 2, ele passa dos R$1.000, Rodrigo. Ficou mais caro, passou dos R$1.000 pela primeira vez, então R$ 1.099. E aí eu acho que isso agora que vai separar o público dos dois tênis, né? Se você quer um tênis bem mais acessível, bem mais barato, certamente o Corre Grafeno vai ficar mais próximo de você. Agora, se você está disposto a investir um pouco mais, e dado aí o somatório do nosso comparativo, você viu sim que o tênis da Fila é mais eficiente, é mais versátil, mais macio, então acho que nesse caso você acaba pagando para ter um pouco mais. Com certeza, se você está querendo um tênis com placa de carbono, com essa rigidez, com essa sensação de propulsão,
eu acho que aqui a gente tem um pacote que seria custo-benefício do tênis com placa, né, Rodrigo? Porque o próximo passo, né, partindo então em diante, você vai começar a falar de tênis que vão custar R$1.300, R$1.500, R$2.000. Então, certamente, né, o Racer Carbon 2 ele acaba sendo uma porta de entrada para as pessoas que querem experimentar a placa de carbono e aí sim ter mais eficiência na sua corrida. No caso do Corre Grafeno, ele pode ser uma opção para o seu primeiro tênis de placa, aí no caso com custo mais reduzido, mas ainda assim não tem o mesmo nível de eficiência que o seu principal rival. Fechando a conta, passando a régua, quanto ficou o nosso placar, Rodrigo? 8-4 para o tênis da fila. Senhora. E agora está lançado o desafio do será que a Olímpicos vai conseguir lançar um tênis que seja tão Páreo. eficiente, pare um super tênis para encarar o Racer Carbon 2? Vocês acharam que foi justo esse comparativo? Coloca nos comentários, né? Exatamente, fãs de Olímpicos, fãs de fila, por favor, digam aí quais são os seus argumentos para dar o título para um e para o outro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Compartilhe esse vídeo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu! Abraço a todos.